Vocês já tinham ouvido essas expressões que eu coloquei na lousa? Dia do Índio, Dia dos Povos Indígenas, Dia dos Povos Originários. Então, Dia do Índio, vocês têm que abolir do dicionário de vocês, do vocabulário de vocês. Esquece. E mais ainda, vocês têm que replicar essa questão, né, essa nomenclatura. Nós, conhecendo agora que a nomenclatura correta são povos indígenas, certo? Nós temos que replicar. Então, toda vez que ver alguém falando do Dia do Índio, nós temos que fazer o quê? A correção. Exatamente, o colega leva a mão, não, mas está errado, não é mais correto falar sobre isso. Então, por isso que é importante a gente conhecer e saber um pouquinho disso, já porque, né, ainda tem muita gente que utiliza esse termo, porque, como eu falei, se a geração de vocês ainda vivenciaram esse processo, imagine as gerações anteriores. Talvez as próximas gerações, né, não vão ter, nem mesmo vão lembrar desse termo, porque já vão desde cedo estar aprendendo que o certo é povos indígenas. E também você viu aí que no corpo do texto fala povos originários, né, porque também a gente fala não só dos primeiros indígenas encontrados, né, naquele encontro, naquela chegada dos europeus, aquela invasão, mas também os povos ancestrais que originaram todos esses povos. Então eles fazem parte também, né, da nossa história. Então os povos originários também é um termo que se utiliza para, né, abranger toda uma ancestralidade que nós vivenciamos ainda. Vivenciamos aonde? Na nossa cultura, na nossa culinária, na nossa língua, né, nos nossos traços físicos, né, carregamos essa herança genética, certo? Então isso a gente tem que valorizar. Por isso que é importante a gente estar sempre falando em relação a essa questão. Não temos, né, um lugar próprio de falar, porque somos, né, fora desse ambiente, mas nós vemos hoje muitos povos, muitos representantes desses povos tomando lugares de poder, lugares de fala, né? Nós temos aí uma ministra no governo que é Guajajara, Sônia Guajajara, que é a ministra dos povos indígenas, certo? Nós temos aí Krenak, que é membro da Academia Brasileira de Letras. Vou ler para vocês o que eu coloquei para entender. O nome correto e atual da celebração em 19 de abril é Dia dos Povos Indígenas. A mudança de Dia do Índio para Dia dos Povos Indígenas ocorreu por meio da Lei número 14.402, de 8 de julho de 2022. Essa alteração tem como objetivo explicar a diversidade das culturas dos povos originários do Brasil e evitar o uso do termo índio, que muitas vezes é considerado genérico e pode carregar preconceitos. Por que esse termo é genérico? Porque quando os europeus invadiram as terras americanas, eles encontraram uma diversidade de povos aqui. Então chamá-los apenas de índio é diminuir essa importância cultural e diversa que tinha aqui, né, que ainda tem. Apesar de todo o genocídio, todo o etnocídio que aconteceu ao longo desses 500 e poucos anos, e ainda acontece porque os povos indígenas na América em si e também no Brasil ainda, né, sofrem com tomada de terras, terras que são de direito, demarcadas, são invadidas, são tomadas por garimpeiros. A gente viu aí o caso dos povos Yanomamis lá que foram invadidos por garimpeiros e muitos sofreram com doenças, foram mortos. Fora a questão da aculturação, que leva para dentro dessas aldeias, para dentro dessas comunidades, as drogas, o alcoolismo, a prostituição, são doenças sociais trazidas pelo europeu, né? Doenças sociais trazidas pelos europeus. Sem falar, claro, na questão da religião,
que durante muitos anos foi, né, proibida, foi deixada, marginalizada, deixada de lado e incluída aí a força, né, a ferro e fogo, a religião do europeu, principalmente o cristianismo, né, que foi a religião que chegou com os europeus invasores. Então isso é um pouquinho do que nós, né, temos que entender e saber. Claro que é uma coisa muito mais ampla, que cada um de vocês podem buscar esse conhecimento, que está aí fácil, em livros, como eu falei, tem livros de próprios representantes desses povos. Aqui mesmo em Maracanaú, nós temos uma história riquíssima dos povos indígenas, temos a reserva, né, a terra demarcada do povo Pitaguari. Quem já foi visitar conhece, sabe como é que eles vivem, como é que é vivenciado. Para quem estava, inclusive, na Caminhada da Paz, nós ficamos muito próximos, né, da escola indígena lá dos povos Pitaguari. Vocês viram eles com cocás na cabeça, né, pinturas típicas dos povos indígenas, que é um lugar dele, né? Hoje em dia, fazer essa representação pejorativa, né, você se pintar, se utilizar de adereços apenas para representar, hoje em dia não tem mais nem sentido, porque nós temos muitas pessoas que são descendentes diretos desses povos que podem fazer isso. Então, na escola lá indígena dos Pitaguaris, foi representado ali naquela Caminhada da Paz, e ficou bem na nossa frente quem estava lá. Alguém que estava, o Mateus, né, o Isaac, né, o Eduardo, viram lá que na hora que começou a caminhada, eles foram colocados ali bem na nossa frente, e durante toda a caminhada nós caminhamos lado a lado com os representantes da escola indígena lá do povo Pitaguari, certo? Então 19 de abril não é dia do índio, é dia dos povos indígenas, ok?